Oi, no ano A e B. E nesta aula estou trazendo para vocês, mais uma vez, a nossa revisão sobre o contexto histórico da literatura barroca. Bom, onde vocês irão ver aqui as suas origens, as suas características próprias, as suas características voltadas para a literatura. E vamos lá à nossa aula. Bom, o barroco ele teve o seu estilo, onde nasceu em decorrência da crise do Renascimento, ocasionada principalmente pelas fortes divergências religiosas e imposições do catolicismo e pelas dificuldades econômicas decorrentes do declínio do comércio com o Oriente. Bom, vocês viram na aula que a professora citou para vocês em que o barroco, ele se desenvolve pelo seguinte contexto. Após as reformas religiosas ocorridas no século XVIII. E o barroco também é considerada uma literatura religiosa. Por quê? Primeiro, o barroco ele nasceu dentro da Igreja Católica, onde naquela época medieval, toda a Igreja Católica, todo o catolicismo, ele comandava a sociedade medieval, trazendo assim um cenário influenciado pela política, pela economia e pela religiosidade europeia. A arte barroca surge neste contexto e expressa todo o contraste deste período. A espiritualidade, o teocentrismo, onde traz aí a religiosidade para dentro da vida humana, a Idade Média com racionalismo e o antropocentrismo do Renascimento do Iluminismo, onde traz o ser humano como centro do universo. As origens barrocas, elas vieram através de uma tendência artística, através da música, do teatro e todo o rebuscamento presente na arte e literatura barroca. Ele teve os seus reflexos dos conflitos dualistas entre o homem terreno e o celestial. O pecado, o perdão e a religiosidade medieval e o pagamento ou o paganismo presente no período renascentista. Então, por isso que o berço da literatura barroca é todo dentro da Igreja Católica. A sua literatura é toda considerada uma literatura clássica religiosa. O barroco nasceu na Itália, no século XVII. Agora, porém, ele se espalhou por outros países europeus, como a Holanda, a Bélgica, a França e a Espanha. O barroco, meus queridos alunos, ele só ficou conhecido dentro da sociedade medieval externa logo após a descentralização da Igreja Católica, com a exterminação da Igreja Católica. Isso se deu-se quando todo o poderio catolicista ele perdeu o seu poder, perdeu o seu domínio para perante a sociedade. As características do barroco. O barroco ele tem duas características importantes. Primeiro, as suas características se envolvem e marcam um período barroquista religioso. E segundo, as suas características voltadas à literatura. Eu apresento para vocês aqui as características, primeiro, do barroco dentro da religiosidade. Antes de ressaltar essas características uma por uma, eu vou revisando e trazendo para vocês mais uma vez. Esse período de transição, essa mudança toda em que a Igreja Católica perdeu o seu poderio, o seu poder, o seu mandato sublime para a sociedade, ela, como é que se diz? Houve assim um certo rompimento desse maneirismo católico, onde colocou o teocentrismo medieval em oposição ao antropocentrismo renascentista. O barroco vem aí apresentando esses elementos opostos como parte de um só ser, o homem. Então o homem ele passa a ser mais importante, o homem ele passa a ser o elemento principal
entre o celestial, que refere-se à religiosidade, e o que é realmente a vida de um ser na Terra, a importância do homem na Terra. Bom, eu trago para vocês aqui as principais características que marcaram o período do Barroco. A arte rebuscada e exagerada. Quando nós retratamos em rebuscamento, mais uma vez eu digo para vocês, é a presença rica, única da literatura barroquista. Uma linguagem pura, uma linguagem religiosa e poética ao mesmo tempo, onde vocês irão conhecer as poesias barroquistas e onde vocês irão presenciar, vocês irão ler, irão ver palavras que não se encontram mais no dicionário, ou até nunca existiram no dicionário. São palavras criadas pelos poetas, palavras religiosas criadas pelos poetas barroquistas. Valorização do detalhe. O barroco ele teve toda essa preocupação. Era uma literatura muito detalhista. Dualismo e contradições. Detalhe, dualismo e contradições. Detalhe porque retratava-se de uma literatura religiosa, onde nem tudo era aceito. Dualismo. Fica aí a divergência entre o homem e o celestial, entre o homem e a religiosidade. Aí dá-se a classificação de dualismo e contradições. Obscuridade, complexidade e sensualismo. Vocês viram que o sensualismo não se refere ao que é vulgar. Claro que não, estamos retratando de uma literatura religiosa. Sensualismo refere-se à sua riqueza de suas palavras, a riqueza de suas interpretações e o respeito pela religiosidade. Barroco literário, cultismo e conceptismo, é que eu vou apresentar agora para vocês. Características do barroco literário. Agora que vocês irão ver as duas principais características dentro do barroco literário, onde todo esse rebuscamento presente na arte, trazendo reflexos, como é que se diz, e conflitos entre a dualidade, entre o homem terreno e o celestial. Bom, vamos conhecer o que subclassifica o cultismo e o que subclassifica o conceptismo. O cultismo, exagero de ideias, como já ressaltei para vocês na aula, o exagero das interpretações, das poesias, até mesmo da arte, das esculturas, das pinturas, dos desenhos. Complexidade dos sentimentos, o sentimento voltado para a religião e para o profano. Abundância de figuras de linguagem. Nossa, sabe que a professora ama essa reflexão sobre as figuras de linguagem dentro da literatura, não é? Bom, onde o barroco ele traz toda a metáfora, a catacrese, o pleonasmo e a metonímia. São essas 4 principais figuras de linguagem em que vocês irão encontrar, fora outras linguagens, como a personificação, tem a aliteração, a gradação também. Mas essas 4 principais figuras de linguagem, onde vocês irão encontrar no barroco literário. A metonímia, a metáfora, a catacrese e o pleonasmo. Conceptismo. Bom, gente, olhem, há uma diferença entre conceptismo e cultismo. Cultismo refere-se ao culto, à crença, à religiosidade. E conceptismo é a sua concepção voltada para a sua vida profana e a sua vida também, como você interpreta os seus conhecimentos religiosos. Então, dentro do conceptismo, nós temos a valorização da forma e do conteúdo e a linguagem rebuscada e a sensualidade. Bom, meus queridos alunos, aqui eu termino a nossa revisão sobre o contexto histórico do barroco e até o nosso próximo encontro.